Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar sobre o 41 Inícios Falsos da Janet Malcolm. Eu recebi esse livro da Companhia das Letras. Bom, a Janet Malcolm é uma jornalista e o trabalho dela é muito interessante. Ela nasceu em Praga na década de 30 e foi morar nos Estados Unidos. E, enfim, ela já está escrevendo já faz bastante tempo. E ela, além de fazer jornalismo no que eu acredito ótima qualidade, ela também é muito crítica do jornalismo e, enfim, eu gosto muito de ler coisas dela. Talvez ela tenha ficado mais famosa aqui por aquele livro dela que é A Mulher Calada, que fala sobre as diferentes biografias da Sylvia Plath, e ela acaba fazendo todo um comentário sobre o fazer biográfico, né, enquanto ela analisa essas biografias, né. Não é assim friamente uma análise de biografias, mas é um comentário sobre como fazer biografias e tudo mais, enfim. Bom, e esse aqui é um livro que acabou de ser lançado aqui no Brasil dela, que tem 16 ensaios no total, ensaios que já foram publicados em outros lugares antes, como o The New York Review of Books, The New York Times Book Review, The New Yorker e coisas assim. Então, enfim, um jeito da gente ler alguns outros textos dela. Falando um pouquinho sobre o livro agora, a gente tem uma introdução que fala rapidinho sobre a obra dela, do Ian Fraser, e depois começam os ensaios. O primeiro ensaio é o 41 Inícios Falsos, que vai falar sobre o David Sale, que é um pintor. E a ideia é que ela comece esse ensaio 41 vezes, considerando diferentes pontos de vista. Então, né, aqui tem um númerozinho 1, daí vem um pouquinho de texto. Daí vem o 2, vem mais um pouquinho de texto. E tem trechinhos que são menores, que são só um parágrafozinho, tem partes maiores, mas enfim. É como se ela tivesse começado o mesmo ensaio 41 vezes, ressaltando algum aspecto da conversa que eles tiveram, ou alguma coisa na aparência dele, ou alguma coisa na aparência do estúdio, ou como eles se encontraram algum dia em algum lugar. Enfim, cada começo ela ressalta uma pequena experiência, e todos esses começos podiam ser o começo de um ensaio sobre ele. Mas ao invés de continuar um ensaio, ela vai criando novos começos e, enfim, o texto são só os 41 começos. E eu achei bem interessante. Eu não conhecia o trabalho dele antes, eu até fui dar uma pesquisadinha no Google para conhecê-lo. Mas enfim, assim, esse ensaio eu gostei muito dele, mais pela proposta de formato diferente, pela graça toda, do que pela pessoa em si, sobre quem ela estava falando. Aliás, isso aqui aconteceu muito nesse livro. Eu conhecia poucas das pessoas envolvidas nos textos, nos perfis. Então, assim, não foi um livro com o qual eu tive tanta empatia por causa do conteúdo. Mas eu achei uma delícia ler, ela é incrível e só por ler coisas dela tão bem escritas e tão bem montadas já foi interessante. Depois esse aqui é bem interessante, chama Uma Casa Toda Sua. Ela vai falar um pouquinho da Virginia Woolf e da Vanessa Stephen, que era irmã da Virginia. Vai falar um pouco sobre ali a juventude, a adolescência das duas e o grupo cultural do qual elas faziam parte. E vai focar um pouco mais na Vanessa. E eu achei interessante, eu tô lendo Virginia Woolf por esses tempos, né? Então eu achei legal, porque eu não conhecia nada da vida pessoal dela ou da família dela. E eu achei interessante. Aliás, tem outro ensaio acerca da família da Virginia, um pouco mais indireto, mas a gente já chega lá. Bom, depois tem um ensaio chamado A Mulher que Odiava as Mulheres, sobre os romances da Edith Wharton, que eu também não conhecia. Depois tem um texto muito interessante chamado Cigarros de Salinger. E ela começa o texto falando tudo de ruim que foi falado sobre o Salinger na época que ele estava sendo publicado. Então tal crítico disse tal coisa, tal resenhista disse tal coisa, tal não sei o que era um lixo, que não sei o que. E eu tava lendo e pensando, gente, eu nunca vou ler Salinger, é muito ruim. E daí ela, de repente, dá uma virada no texto, que é
E ela diz assim, e todo mundo tava errado, porque hoje o Salinger permaneceu e hoje o Salinger é lido e hoje essas não são mais as interpretações que a gente tem da obra dele. E daí ela te empolga pra ler Salinger de um jeito muito legal, assim. Então eu achei curiosa essa... Ela pega a recepção, né, que os livros tiveram na época e muda, né, essa perspectiva de hoje. A gente tem uma recepção completamente diferente desses livros. Depois tem um ensaio sobre a Juliet Margaret Cameron, que é uma fotógrafa. E essa fotógrafa é tia-avó da Virginia Woolf. Então a Virginia Woolf escreveu um pouco sobre a obra dela também. E isso aparece um pouco aqui. Um texto muito interessante sobre um escritor chamado Alan Shone, que eu já tenho vontade de conhecer faz algum tempo. Que o texto me deixou com mais vontade ainda de ler ele. E, enfim, aquele texto que foi publicado na Piauí, que eu tinha mostrado pra vocês, é o último texto do livro, que é o Reflexões sobre a Autobiografia de uma Autobiografia Abandonada. É um texto bem curtinho no livro, tá vendo? Tem isso aqui e é o que encerra o livro. Então ele é uma parte bem pequena, assim, da obra, né? Bom, gente, eu acho que é isso que eu comentei com vocês. Ele é um livro que falava basicamente sobre gente que eu não conhecia. Poucas eram as pessoas que eu conhecia, ou de alguma forma já. E eu gosto dele pelo formato, pela escrita da Janet Malcolm, por ela também apresentar coisas novas, e isso também foi divertido. De certa forma, eu até preferia que ela falasse mais sobre pessoas que eu conhecesse, porque daí eu acho que eu iria até me interessar mais pelos textos, né? Mas enfim, assim, gente, ela é uma escritora que é muito gostosa de ler. Caso você não conheça alguma coisa da Janet Malcolm, eu realmente indico pra você qualquer coisa dela. Dá uma olhada nos livros publicados e vê qual que te interessa mais de tema, né? Mas lê alguma coisa dela, porque eu acho que ela é muito boa, principalmente caso você não tenha lido não ficção ainda e quer alguma indicação, eu acho que ela é ótima. E, enfim, vale muito a pena. Esse livro aqui, eu indico principalmente caso você goste dela e queira ler qualquer coisa dela, isso com certeza. Mas eu indico também caso você seja interessado por cultura de uma maneira geral. Bom, gente, é isso. Eu gostei bastante. Fiquei feliz que tem mais um livro da Janet publicado aqui no Brasil. Sempre legal. E é isso. Eu indico pra vocês, caso alguém tenha ficado interessado. Caso você já tenha lido esse livro, me diz o que você achou nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até logo. Tchau, tchau.